Pique-esconde. Pique-esconde, 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 pique-esconde. 1, 2, 3, salva o mundo! Você salva o mundo! Pique-esconde, pique-esconde, Pique-esconde. pique-esconde. Senhoras e senhores, põe a mão no chão. Senhoras e senhores, pule de um pé só. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Esse é o nosso Pique-esconde, um podcast para quem gosta de criança e é criança, assim como eu, Zé Bittencourt, e meu companheiro de jornada, Diego Laco Moreno. E para continuar o nosso bate-papo sobre jiu-jitsu na infância, estamos com ele, o sensei Carlos Almeida. Vamos, que os outros foram e se deram muito bem. Professor Diego, você tem alguma provocação, alguma pergunta? O que você manja aí pra gente? Eu sou louco de provocar um professor quarto grau. Eu não falo nada, eu vou ficar na minha aqui. Vocês têm que entender assim, tem uma coisa que é o respeito. Quarto grau, para quem não sabe, imagina que vocês pegam lá, todo mundo tem no jiu-jitsu, né, nas artes marciais, assim, a gente tem as cores de faixas, e no jiu-jitsu a gente tem a sequência dos adultos, que é branca, depois a gente tem azul, depois a gente tem a roxa, a marrom e a preta. As faixas da branca até a marrom, elas têm a cor e a ponta preta. Aí você vira uma faixa preta, ela tem a ponta vermelha. E aí todas as faixas que envelutar, vocês vão ver que tem uma faixinha de fita crepe. Aquilo é 1 grau. Imagina assim, eu sou faixa roxa, 1 grau. Eu tenho uma faixinha crepe na faixa roxa. Aí tem faixa marrom. Aí tem faixa preta. A dele tem 4 risquinhos desses daí. Então, se eu não me engano, até o 7º grau, depois vira faixa vermelha, eu não tenho certeza, faixa coral. Faixa coral. Imagina só, ele está mais perto da faixa coral, aí você acha que eu vou provocar? Ele deve ser aqueles cara que olha para você. Eu vou dar meu relato de experiência. Quando você está graduando, vai lutar com faixa preta, todo esse nível, ele olha para você, primeiro que não tem expressão. Você não sabe o que vai acontecer. Aí ele se abre assim, aí você fala, onde você pôr a mão, você já está ferrado. Tem 36 posições que ele vai te torcer do avesso. Aí o seu objetivo é sobreviver ao combate. Aí você vai tentar atacar, rola para cá. Quando você vir, atenção, essa dica é fundamental para quem luta. Quando você vir um faixa preta, der um sorriso de canto de boca para você, é fatality. Você morreu, você não vai fazer mais nada, não vai fazer força nenhuma, seu braço vai virar do avesso nas suas costas, seu kimono atravessou 3 vezes você não sabe o que aconteceu, e quando você termina a luta, você perdeu 37 quilos de água, você está com o kimono, você está ofegante, e ele está quase intacto. O máximo que ele faz é puxar o kimono para baixo para puxar a faixa. Só. Esse Diegão tá demais, cara. Um dia, quem sabe? Eu preciso encontrar esse faixa preta aí, viu, cara? Que eu tenho que tomar um calor nos treinos que tá difícil. Não, e ó, os faixa preta tem um golpe, gente, que chama 100 quilos no jiu-jitsu. De faixa preta, tem uns faixa preta que devia chamar 1 tonelada, que monta em cima de você com peso, e você fala, que isso? Não entra o ar. Mas o legal do jiu-jitsu, agora, estou falando por ter uma experiência, quando você luta, quando você começa a entender a técnica de não se desesperar, de respirar no momento certo, de se proteger, porque a tradução de jiu-jitsu é arte suave, mas não é porque você não faz força, é porque você sabe fazer força na hora certa. Você vai aplicar força no momento certo. Então não vai achando que você vai lutar e vai ser tipo um filme de Hollywood que você dá meia volta, o cara dá 3 piruetas, caiu no chão e quebrou o pescoço. Não é nada disso, não. Você luta, você gasta força na hora certa, como tem que ser. Fale alguma besteira, professor, tá tudo certo? Perfeito. Foi Isso, cirúrgico. Foi aí, cirúrgico. garoto, ganhazinho. Vou colocar mais 1 grau na minha faixa por conta. Nunca façam isso. Mas sabe que você me remeteu, Diegão, a uma passagem de um outro livro muito bom. A galera do jiu-jitsu, a galera das lutas em geral, acredito que já tenha lido, mas se o pessoal que está ouvindo o podcast aí não leu, não teve a oportunidade de conhecer, é A Arte da Guerra, do Sun Tzu. E tem uma passagem dele que eu acho fenomenal, cara. Quando você estiver forte, finja-se fraco. Quando você estiver fraco, finja-se forte. Porque o seu oponente, seja no mercado de trabalho, seja o cara é um empresário, empreendedor,
seja o cara que é um atleta, independente do esporte que seja, qualquer situação da vida, eu acho que é super válido isso, cara. Porque é exatamente assim que a gente consegue vencer, né? Em todos esses aspectos que eu disse. Que às vezes a pessoa chega e fala, caraca, esse cara é mó carrancudo, cara. Nossa, não vou nem falar com ele. E de repente o cara é maior gente boa. E às vezes o cara fica ali todo querendo ser agradável, mas na verdade o cara tá super ansioso, tá super... como é que eu posso dizer? Não descontente, mas tá inseguro, entendeu? E ele usa desse subterfúgio para meio que dar uma amenizada nisso. Então eu acho fabulosa essa passagem do Sun Tzu aí. Sun Tzu é um livro muito bom para qualquer pessoa, em qualquer área. Se conseguir transferir o conhecimento do livro para o dia a dia, é um belo livro. Aplicação E aí, comprovada. la garantia sou eu. Olha só, nós vamos fazer uma brincadeira agora, que quando eu já gravamos, a gente faz as provocações, então eu brinco como se eu fosse aquele cara que faz as perguntas mais chatas, que faz as perguntas contraditórias. Eu sou aquela pessoa que vai agora fazer o quê? Trazer algumas coisas, principalmente nas questões um pouco mais polêmicas, para vocês verem o quê? Que quando a gente tem conhecimento, estamos preparados, nós conseguimos mostrar o que realmente é a nossa perspectiva. Então, eu vou aproveitar o professor Carlos com toda a bagagem que ele tem de jiu-jitsu e vou fazer algumas colocações para que ele dê a resposta dele, a visão dele enquanto sensei, enquanto um praticante, enquanto profissional da educação física. Posso começar? Manda ver. Se eu não souber, eu saio correndo. Então, vamos lá. Primeira pergunta assim. Eu acho que mulher não tem que treinar com homem. Fica naquela agarração. Eu não quero. Por que mulher pode treinar com homem no jiu-jitsu? Bom, primeiro de tudo, na minha concepção, porque é um esporte onde o contato ele é inerente. Como eu disse lá, quando eu dei o exemplo das crianças, 90% do tempo vai se desenrolar no chão. E isso é uma questão de sobrevivência. A pessoa que tem, né, a mente limpa, a mente tranquila, ela vai saber que isso vai ser benéfico para os dois. Por quê? O sujeito que é mais forte, ele vai aprimorar tecnicamente. E, nesse caso, para a moça, para a mulher, ela vai colocar em prática ou vai ver aonde ela está com as lacunas, aonde ela está com uma dificuldade de aprendizagem para conseguir se defender e também, lá na frente, aprimorar a técnica dela. Então, na minha concepção, não tem por que não acontecer esse treino, entendeu? E aí, então, tá bom. De mulher, entendi. Vai ser bom para ela. Agora eu quero saber, porque se eu Mas vai ser bom para os filho... dois, vai ser bom para os dois, Diego, não vai ser bom só para ela. Porque uma coisa, eu treinar com você, vamos dizer, eu tenho 85 quilos, você tem 85 quilos. Supõe-se que a força seja relativamente equivalente. Outra coisa é eu rolar com uma pessoa que seja mais leve e, consequentemente, vai ser um pouco mais rápida. Então, eu vou lapidar a minha técnica também, entendeu? Então, acaba sendo benefício mútuo, é um ganha-ganha. Como toda arte marcial, a gente só consegue desenvolver quando tem um parceiro de treino, porque sozinho você pode até aprimorar uma coisa ou outra, mas luta, combate, a gente só evolui, como você disse há pouco tempo, o rapaz, o competidor que é campeão, ele só chegou ali porque ele teve alguém com quem treinar e ele fez evoluir a técnica. Perfeito. Perfeitamente. Voltando para o meu papel do cara chato, eu acho que meu filho é um valentão. Eu acho que se ele fizer o jiu-jitsu, ele vai começar a pôr todo mundo, eu acho que ele vai pôr todo mundo para dormir, vai apagar todo mundo. Eu acho que ele vai quebrar o braço dos outros. Acho que o jiu-jitsu, que eu vejo na televisão, eu vi um tempo atrás aquele pessoal que saia para balada e dava mata-leão e dava porrada em todo mundo. Eu acho que o jiu-jitsu para criança é violento. Então eu tenho um desafio para fazer para você, pai. Vamos colocar um dinheiro aí e em 2 meses a gente vê quais foram as reações do seu filho. Sabe por quê? O jiu-jitsu vai ensinar para ele hierarquia, controle emocional,
apaziguamento de situações estressantes, autocontrole. E esses caras que, infelizmente, a gente acaba vendo no noticiário, dificilmente eles são praticantes regulares de jiu-jitsu. Por quê? Porque esses caras entram, aprendem 2, 3 posições ali em 1, 2 meses e saem. Por quê? Porque o ambiente seleciona aqueles caras que vão seguir a filosofia, vão seguir a arte, vão praticar porque gostam, porque se afeiçoaram aquilo, porque praticam por amor, e aqueles caras que são arruaceiros. Os arruaceiros vão chegar ali e falar, porra, isso aqui, não, muita coisa melosa, falar de filosofia, abraçar no final do treino. Então, posso apostar com você que esses caras que brigam na balada, que brigam na rua, maior parte deles não é nem praticante. Praticou lá, igual eu falei, 2, 3 meses no máximo, aprendeu alguma coisinha, e aí, é claro, em terra de cego, quem tem um olho, né? Se o cara não sabe nada e vai arrumar briga com um cara que sabe isso aqui, se o cara tiver mal intencionado, infelizmente ele vai colocar em prática. E digo mais, hein? Rapidinho, professor Diego, só querendo te cortar, se você está indo em balada, não exatamente tempos atuais, tá? Porque seria já errado na situação errada. Mas se você vai em um local desse para procurar brigas e seus amigos procuram brigas, então é melhor você mudar de amizades, porque senão está tendo companhias decentes. Eu acho melhor você mudar um pouquinho o seu foco e melhorar a sua seleção de amizades. Por favor, hein? Fica a hashtag. E olha só. E uma coisinha adicional, rapidinho. Se o cara gosta tanto de brigar, se ele é tão brabo assim, cara, vira atleta profissional. Entendeu? Ganha dinheiro com isso. Boa. Vou dar uma referência. Quem assistiu aqui 007 Cassino Royale, sabe que quando o 007 chegou ali e falou all in. Foi isso que ele fez agora. Ele colocou tudo ali na mesa porque ele sabe do que está falando. Ele tem o Flash Royale Plus. Então, vocês prestem atenção que isso é ensinamento de quem sabe do que está falando. E o que o Zé falou é importante. As companhias, aquele diga-me com quem andas, então se você está fazendo o rolê errado, está errado. Mas vou continuar, porque aqui agora eu sou o chatão, eu sou o cara. Você quer ser o chatão também, Zé? Você tem alguma pergunta? Não, eu só estou observando de fora, eu só estou vendo o cenário aqui só. Tá igual o filme policial bonzinho, policial malvado. Então, eu vou mandar agora aqui. Agora eu quero ver o que você responde. Eu não vou treinar jiu-jitsu se tiver um homossexual treinando junto. Coitado de você, cara. Tem 3 vezes dó de você. Sabe por quê? Primeiro, porque você é preconceituoso. Segundo, porque você não acredita na arte. Porque, cara, é igual eu falo, eu treino com faixa branca, com criança, com pessoas de mais idade, 50 e poucos anos, com mulher, com adolescente. E eu costumo brincar isso. Eu treino jiu-jitsu. É lógico que para gente que já foi competidor, que ocasionalmente ainda compete, existem as regras de competição. Então, daí é peso, idade, cor da faixa, blá, blá, blá. Mas a arte em si não envolve religião, profissão, orientação sexual, nada, nada. Ou você pratica porque você gosta, ou, infelizmente, desculpa a palavra, você é um babaca. Entenderam? É importante, não, a gente fala isso, eu estou falando, mas quando nós tivemos um momento político onde declarou-se que em mídias sociais, atrás de teclado, todo mundo fica macho, todo mundo fica bravo, todo mundo fica, né? Então, assim, ali não é que a pessoa não era, ela era, só que quando nós estamos olho a olho, estamos conversando, a gente omite, a gente, enfim, mascara algumas coisas muitas vezes. E aí a rede social, ela expôs muitos pensamentos. Deu voz para todo mundo, né? Infelizmente, a gente tem a questão do preconceito muito arraigado, de diversos aspectos. Então, eu quis tocar nesse ponto, porque é importante para as pessoas saberem o quê? Que quando a gente fala de arte marcial, envolve uma filosofia de vida e não tem nenhuma
arte marcial que não pregue o respeito. Se você está numa academia onde não há respeito, eu lhe falo enquanto profissional, procure outro lugar. Porque se você está num lugar onde não respeita o próximo, quem disse que você será respeitado? Uau, Falou demais, hein? muito bem, Diegão. Falou muito bem. E digo mais, do mesmo jeito que eu falei da criança lá atrás, quando o pai vai colocar a criança, cara, você não precisa necessariamente treinar na academia que fica na esquina da tua casa, só porque é perto. Às vezes vale a pena você investir em você mesmo, porque na verdade a arte marcial é um investimento em si próprio, né? No frigir dos ovos ali, se a gente analisar friamente, você está investindo em você mesmo. E buscar esse lugar mais adequado para você, seja economicamente, seja por comodidade de, aqui é mais perto do meu trabalho, aqui é mais perto de casa. Então, coloca tudo isso dentro da sua cesta e seleciona. Esse lugar tem esse benefício, mas tem esses contras. Esse lugar tem isso. E aí você vê qual lugar tem mais prós que contras, qual lugar tem poucos contras e, pelo amor de Deus, vai nele, né? Agora eu vou sair de provocativo para mitos. Se eu treinar jiu-jitsu, eu vou quebrar a minha orelha. Só vão me aceitar se minha orelha ficar com orelha de couve-flor. Depende. O quebrar a orelha depende do tipo de cartilagem, pessoal. Porque existem pessoas profissionais ou não, tá? Isso independe, que a cartilagem ela é muito molinha, muito flexível. Então o cara pode tomar amasso, pode amassar na gola, esfregar no tatame, dar martelada, ralar no poste, na sarjeta, onde ele quiser, a orelha não vai quebrar. Já existem pessoas como eu dei esse azar, que com 3 meses de jiu-jitsu estourou minha orelha, porque a cartilagem da minha orelha sempre foi muito dura. Então, o que eu costumo explicar para quem pergunta isso? Mas a minha orelha é dura e tal. Por que isso acontece? Né? Já um passo seguinte. Porque a orelha, quando ela tem a cartilagem muito dura, imagina um cartão de banco, um cartão de crédito, sei lá. Quando você dobra ele fica uma marca. Geralmente é uma marca esbranquiçada. A cartilagem também fica, só que a gente não consegue ver. Mas já existe uma microfissura naquela cartilagem. E no próximo treino, na próxima semana, no próximo mês, você vai treinando, e a tendência é que ela continue dobrando naquele lugar que já está mais frágil. Quando romper essa cartilagem, invade de sangue e o sangue coagula ali. Por isso que ela estoura. Então, o que é o certo? Se a cartilagem favorece esse tipo de estouro, né, entre aspas, faz a punção, coloca gelo, faz um curativo, obviamente com um profissional especializado, e fica 1 semana, 10 dias sem treinar. Pode até tomar um anti-inflamatório se de repente o profissional te indicar e depois você volta. Aí o que acontece? Mas a maioria dos atletas tem. Também discordo. Conheço inúmeros atletas, caras campeões mundiais, que alguns eu tive o prazer, a honra e foi abençoado aí por Deus de poder treinar junto, de poder conhecer, que tem a orelha intacta. Mas o atleta profissional, ou o atleta que quer ser profissional no transcorrer do caminho, ele não vai parar 1 semana, 10 dias. Ou porque ele tem uma competição, ou porque o patrocinador vai querer que ele lute determinada competição, ele tem que estar treinando. Então, existe realmente esse mito do ter que exibir essa orelha, ou que os brabos só têm a orelha estourada. Não tem nada a ver. Como eu disse, é puramente o tipo de cartilagem que influencia nisso. E vou falar, dói, hein? Porque eu já quebrei a minha uma vez. Dói. Nossa Senhora, na hora que você Dói vai deitar no travesseiro, tá... Ai, caramba! Mas isso é... Eu não tive essa sensação, mas em compensação... Não tá perdendo nada, Zé. Não tá perdendo nada. Que bom. Eu não tive essa sensação, mas uma vez no combate eu cortei o nariz, que não foi muito difícil, né, pela questão do tamanho, mas enfim, a grade do capacete fazendo uma aula de combate quebrou, rapaz, cortou o nariz, e aí deu um atrasinho aí de quase uns 15 dias sem treino. Ou o capacete estava velho,
O cara tinha uma pedrada ali, hein? Foi? Não, tinha uma pedrada mesmo, cara. Era o Shaolin, velho. A mãozinha dele era pesada, cara. Era o Antônio Shaolin, não sei se chegou a conhecer. Não. Era o Vamos ver, então. Ó, vamos ver mais uma pergunta aí para dar aquela... Que mitos mais a gente pode ter sobre as artes marciais? É verdade que o faixa preta, na história, vem porque ele era um faixa branca que, de tanto encardir a faixa de treinar, virou um faixa preta, e aí para os ocidentais que vieram as cores para estimular o avanço dele na arte marcial? Olha só, Diegão, eu sou um aficionado por história, de todos os tipos. E quando eu comecei a praticar o jiu-jitsu, me falaram, né, dessa vertente aí da faixa branca ficar preta de ir se encardindo mesmo, né, segundo a filosofia, os costumes lá, os hábitos japoneses, os hábitos orientais. E, infelizmente, eu não consegui encontrar nada que corroborasse com essa teoria. Sem dúvida que, se a gente olhar de uma maneira passional, é uma coisa muito bonita. Pô, o cara treinava tanto, que naquela época não existia tintura para roupa e tal, que a faixa ia se escurecendo, ia pegando a sujeira do tatame ali do treinamento e ficando preto. Então, de uma forma assim passional, é uma filosofia muito bonita, mas na prática o que a gente tem é os ocidentais que criaram aí uma graduação e uma maneira de criar um adorno a mais que, querendo ou não, né, é o capitalismo, né? Se o cara só tem uma faixa na vida, ele gasta uma vez só. Se ele tem 4, 5, 6 tipos de faixa diferente, ele gasta 4, 5, 6 vezes. E querendo ou não tem como a gente fugir disso. Exatamente. Olha só, eu mesmo acho muito poético e muito legal essa história da faixa que vai encardindo, e como contador de história eu vou até continuar adotando essa faixa e depois eu conto a parte ocidental, porque fica bonito, né, você falar assim, não, igual eu falei, cara, é uma coisa assim muito inspiradora, né? O cara que tá ali no começo, na branca, na azul, saber de uma história assim, e de repente pode até ser verdade, a gente não sabe, né? Como eu disse, não há nada histórico, mas vai saber daqui uma semana, 10 dias, 1 ano, 5 anos, o cara acha lá um manuscrito e fala, não, aqui ó, tá comprovado e tal. Então eu prefiro ficar com as duas versões, uma mais passional e uma mais comercial, vamos dizer. Boa! Professor e aí tem... Não, termina, por favor. Essa aqui é a minha última para ele. Existe diferença do jiu-jitsu para o jiu-jitsu, igual a gente conhece dos morgantes? Existe. Existe porque no jiu-jitsu tradicional, que é o que a gente conhece, que os Gracie, né, aperfeiçoaram e expandiram pelo mundo, é um jiu-jitsu baseado em alavancas, é um jiu-jitsu baseado em ganchos, em, como se diz, em esgrimas. Já o jiu-jitsu, que é o jiu-jitsu lá de trás, o jiu-jitsu japonês, que é o jiu-jitsu morgante que você citou, ele é baseado em projeção e chave de articulação. Ou seja, se você não tem esse meio termo para chegar nessa posição final, num estrangulamento, numa chave de braço, uma chave de perna, você vai gastar muito mais força para atingir o seu objetivo. E essa foi a grande sacada do Hélio Gracie, porque o que o Conde Koma, o Mitsui Maeda, trouxe do Japão para Belém no início do século XX foi esse jiu-jitsu japonês. Que é lógico que, para a época, a gente não pode também ser tão ignóbil nesse ponto de falar assim, não, na época com certeza funcionava. Tanto que os caras saíram para exportar para o mundo. Mas daí existe também a adaptação, porque o Carlos praticava isso. Mas daí ele, como um estudioso do corpo humano de uma maneira geral, e o Hélio, que era um sujeito fraco fisicamente, que tinha vários problemas físicos, tinha vertigem e tal, conseguiram ir moldando essas técnicas
adaptando essas técnicas de forma que mesmo um sujeito franzino, como foi o Hélio durante a vida toda, e mesmo o Carlos não foi um exemplo de massa muscular, conseguissem subjugar os caras mais fortes. Então, o que eles criaram? Eles criaram um embate entre o mais forte e o mais fraco, onde o mais fraco tinha a chance de vencer o mais forte. Porque pensa, você vai pegar o cara e vai dar uma chave de braço nele, só que o cara é 2 metros de altura, 150 quilos. Se você não tiver uma técnica onde você vai usar a dobra, né, que seria a flexão da articulação, que você vai projetar ele de uma maneira mais suave para o seu corpo, você não vai conseguir. Entendeu? Então, essa é a distinção entre o jiu-jitsu e o jiu-jitsu. O jiu-jitsu nasceu do aperfeiçoamento do jiu-jitsu. Mas eles são diferentes entre si hoje em dia. Chefe da resposta, muito bem, né? Mandou muito bem. Aí vai, olha, espetacular. Professor Diego, passando para lhe informar que faltam alguns minutinhos, apenas 4 minutos, viu? Agora chegou a hora do momento, viu? Não, então agora eu terminei minha parte de provocação e mitos, juro. Agora é com você. Terminou? Então tá bom. Para finalizar, professor, a gente costuma indicar um livro, a gente fala que é o Momento Olho de Tandera, que a gente sempre indica um livro, né? E recomenda um livro para as crianças, para os pais lerem com seus filhos, ou algum mesmo para eles mesmo lerem, né? Mas em vez de livro, a gente queria sugerir, que até mesmo a gente já citou 2 livros aqui, algum pensamento ou alguma ideia do jiu-jitsu que a gente possa levar para os pais trabalharem com seus filhos e suas filhas. É isso, né, professor Diego? Se você estiver errado, você me corrija, por favor, hein? Olha lá, hein? Pessoal, tem uma frase que eu gosto de usar muito, que assim como a gente falou durante o episódio aí, serve para diversas coisas na vida, né? Não só para o jiu-jitsu, não só para artes marciais, não só para atleta, não só para tudo, em todas as circunstâncias. E por um lado, infelizmente, por outro, felizmente, eu me considero prova viva disso. É a seguinte frase: não existem atalhos, só existe trabalho duro. Então, se você tem o dom da pintura, por exemplo, e você quer se tornar um pintor, você vai ter que trabalhar duro. Não adianta pegar o atalho, porque o atalho não vai te levar aonde você quer. Existem, sim, técnicas de execução, de projeção, de uma série de coisas para tudo também, mas atalhos não existem. Então, se você vai falar com seu filho, com a sua filha, ou se você já escuta o podcast, você já é um pré-adolescente, um adolescente, foge do caminho fácil. Porque o caminho fácil não vai te trazer o que você quer. Pelo contrário, vai te trazer uma ilusão e aí você vai ver quanto tempo você perdeu lá por ter deixado de trabalhar duro em prol do que você queria. Então, na verdade, você ficou patinando e não percebeu. Então, meu recado é esse. Sensacional, hein? Caramba! Que demais! Sensei, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado. Pô, foi nosso primeiro convidado, deu tudo certo, graças a Deus. Diegão, sensacional, nova era, novo ciclo do PixConde. Vamos que vamos, Sensei, muito obrigado. Diegão, alguma palavra, alguma frase, alguma coisa do tipo? Professor, vou terminar aqui falando como a gente termina normalmente no nosso fim de terno, galera, muitíssimo obrigado, uma honra para mim. Deus abençoe vocês e parabéns pelo trabalho, tá? Amém, brigadão. Vamos, que os outros foram se dando bem. A gente se vê na academia do podcast, meu companheiro. É isso aí. Vamos, que os outros foram se dando bem, galera. Até o próximo episódio, se Deus quiser. E diga tchau, Lilica!